Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Canal do YouTube, toda quinta-feira, 19 horas, um novo episódio para você. E toda segunda-feira, o mesmo episódio disponível também no Spotify, para que você possa utilizar isso como um recurso de áudio nos momentos em que você estiver na bicicletinha, pedalando, fazendo aquele spinning numa esteira, no transporte para o trabalho, no avião, no ônibus, no metrô, onde for. Bom, estamos na segunda temporada dessa gravação. Hoje, acabei de dar uma olhada aqui, episódio número 51. Já passamos de 50 episódios. Parece pouco, mas quando a gente contabiliza aí que não teve nenhum episódio que foi menos de uma hora, a maioria em média 1h30, 1h40, temos muito conteúdo já aqui nesse canal só de podcast, tirando todo o resto de vídeos aí. Toda segunda-feira tem um vídeo de dica curta, toda sexta-feira uma aulinha de bioquímica um pouquinho mais complexa, ou seja, uma faculdade de saúde com mais de 500 vídeos para ensinar você a gerenciar o seu próprio processo de envelhecimento. Uma das coisas que eu não perco a oportunidade aqui de me exibir, me gabar, é o quanto eu recebi de elogios até agora nos comentários sobre a qualidade dos nossos convidados. Então, sim, eu escolhi a dedo cada pessoa que veio aqui. Até vou falar uma coisa, tá? Tem gente que me escreve no Instagram e fala assim: eu gostaria de participar lá do seu podcast. Assim, eu escolho quem tá aqui. Quem eu boto nessa mesa sentado é porque eu tenho total segurança que vai sentar aqui e vai trazer conteúdo verdadeiro, conteúdo honesto, sem segundas intenções, sem qualquer outro tipo de interesse que não seja ajudar pessoas. E vocês já vão ver que o nosso convidado de hoje, ele continua nessa... Aliás, ele continua não. Ele é um metido, exibido, que só agora veio aqui, tá? Porque eu tô convidando ele desde a primeira temporada. Depois vocês vão entender por que ele estava na listinha dos top 10 aí. Mas ele é muito difícil, ele se faz demais. Mas hoje a gente conseguiu pegar ele à força, trazer para essa mesa aqui. Ele não tem como fugir, a porta do estúdio está trancada. Só vai embora quando a gente finalizar. Bom, quero começar agradecendo então você, nosso seguidor, que ajuda demais esse canal a crescer. Não só assistindo os vídeos, né? Mas também ajudando a compartilhar esse conteúdo todo, colocando no grupo de família, no grupo dos amigos. E com isso a gente está conseguindo esses números, essas métricas que realmente orgulham a mim e toda a minha equipe. Mas sempre sabendo que nada disso seria possível se não fosse por você, nosso fiel seguidor. Eu vou parar de enrolar e vou direto ao assunto aqui então e vou apresentar o meu convidado. Muito bem-vindo a esta sala de bate-papo, José Wilson Ribas. Confesso que é estranho para mim falar esse nome, porque é Zé. Bem-vindo, Zé. Bem-vindo a essa sala aqui. Muitíssimo obrigado. Ô, Samuel, é um prazer estar com você aqui, também com o pessoal que está nos assistindo. E vai ser muito bom estar nesse momento podendo contribuir, falando de saúde, falando sobre estilo de vida e várias pílulas que a gente vai acabar falando hoje aqui que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só para deixar claro, eu não sou uma pessoa difícil. Não? Não. A gente só tem uma incompatibilidade de agendas, né? Meu amigo me convida para ir muitas vezes quando eu não conseguiria estar presente com ele, mas você sabe que meu coração está aberto para ti, a gente tem uma irmandade, uma lealdade aí desde muitos anos. Vamos contar essa história depois? Vamos sim. E é um prazer estar aqui. E vamos que vamos. Então, o que é estranho é a gente gravar esse episódio em São Paulo. Por quê? Porque embora você seja de Brasília, o teu coração é gaúcho. Aliás, você não soltou ainda o bar. Depois nós vamos contar essa história. Mas daqui a pouco eu solto um bar. Vai sair um bar? É só ficar conversando contigo daqui a pouco que eu já incorporo. A gente vai contar também a historinha do bar. Bom, deixa eu falar para vocês por que eu comecei aqui falando que o Zé
é meu convidado, estou intimando ele desde o nosso primeira temporada, porque dentro da minha história, da minha carreira profissional como médico, essa fase, vamos dizer assim, minha, dentro desse outro olhar de medicina, que a gente chama de uma medicina mais integral, isso tudo começou junto com o Zé. A gente teve uma jornada muito parecida, né? Na minha segunda pós-graduação nessa área, que foi a de ortomolecular, em 2012, eu acho, né? Já Isso. foi em 2012, 10 13, anos já, né? Que foi a pós do Dr. Efraim, né? A pós da FAPES. Nós nos conhecemos, eu atendendo em Porto Alegre, o Zé atendendo em Brasília, não atendia consultório, né? A gente não atendia, eu fazia plantões lá, você fazia plantão Eu trabalhava no no tribunal e dava tribunal. plantões em É. todos os cantos de E Brasília. nós estávamos lá engatinhando para começar a aprender um pouquinho sobre a ortomolecular, essa medicina que prescreve vitaminas, minerais, fitoterapia e tal. E aí a gente abriu o consultório ao mesmo tempo, né? Eu em Porto Alegre, o Zé lá em Brasília, e a gente foi migrando, né? Do plantão para o consultório, tudo muito junto, cada um lá no seu canto. Mas todo mês a gente se encontrava em São Sim. Paulo, né? Para fazer a nossa atualização. Foi 1 ano e meio de curso. E ao final do curso a gente já estava totalmente imerso, trabalhando no consultório somente com esse tipo de medicina. E abrimos clínica também quase que meio junto, na mesma época, né? Tudo muito parecido. Nos aventuramos Juntos, né? E um apoiando o outro sempre, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito de falar da nossa relação, porque infelizmente na medicina a gente sabe que existe uma competição Sim. de ego, uma coisa que é feia, né? E assim, poxa, a nossa relação ela sempre foi de sinergia e de soma. Então, assim, você é um cara que, embora a gente tenha feito pós quase todas as mesmas, você foi mais para um lado que hoje é o que você mais. As duas coisas que mais te destacam, medicina do esporte e injetáveis, né? Terapias injetáveis. E você me ensinou tudo isso, né? Hoje, eu falo para todo mundo, meus pacientes, toda a soroterapia, terapias injetáveis e endovenosas que eu faço na minha clínica são os protocolos do José Wilson Ribas. Então, eu inclusive não quero perder a oportunidade aqui de te agradecer Que isso. por ter sido sempre tão transparente, um cara que não esconde, eu vou guardar isso para mim, né? Isso não combina contigo, isso não traduz quem você é. Então, assim, a gente teve essa história, tem essa história junto, ela não acabou. Hoje a gente atende em São Paulo também, né? Você, eu, em clínicas separadas. Dupla jornada também, né? Dupla jornada. Mas eu talvez até tenha cometido um erro aqui de já ter pulado uma parte, porque eu quero que você se apresente e conte para nós quando foi que a medicina tocou você? Quando que você falou assim, eu quero ser médico? Como foi a tua formação? E em que momento foi que você foi picado pela medicina integral? Certo. Conta aí pra gente, enquanto eu bebo minha água aqui. Bom, eu me chamo José Wilson Ribas, mas os colegas médicos me chamam todos de Ribas, os pacientes também. Só eu que chamo de Zé. Samuca, não, as pessoas mais próximas chamam eu de Zé, né? Querendo ou não, eu falo que estar nessa medicina foi algo que, ao dedo de Deus, deve ter colocado alguma coisa aqui em cima de mim para poder chegar a esse ponto. Até que dizem assim, né? Você não escolheu ser médico integral. A medicina que escolheu você, escolheu. Né? Gosto disso. Eu tenho uma grande felicidade, Samuel, porque quando eu comecei com uma grande dificuldade de tentar ser médico. Eu buscava ser médico por uma influência, querendo ou não, da minha avó que me criou. E minha avó tinha uma grande percepção de mundo que ela fala, olha, Ribas, Zé, você tem que fazer medicina, porque a medicina, querendo ou não, ela vai te abrir portas e você tem uma característica também que pode auxiliar as pessoas. Estudei, tive dificuldades para poder formar, para poder realmente ser um profissional médico, ao ponto que eu cheguei aonde eu estou hoje. Mas eu falo que desejar ser médico veio de uma influência da minha avó, mas veio também de uma vocação minha, senão eu não estaria onde eu estou. E o desejo da curiosidade, o desejo da curiosidade de sempre tentar saber o porquê e não só justificar o porquê, né? Então eu falo que
Isso também foi um dos primeiros pilares que me trouxe nessa medicina que eu trabalho hoje. Em conjunto com isso, naquela época que a gente se conheceu, eu vinha num momento meu de vida no qual eu precisava me sustentar, precisava fazer vida, tinha acabado de formar, estava naquele momento no qual eu precisava de dinheiro, tive as dificuldades de fazer faculdade e fui numa fase que eu estava trabalhando no tribunal, que eu tinha consegui passar no concurso, dava plantões, e num desses plantões foi o grande despertar para estar nessa medicina. Nesse momento, eu falo que sempre quando eu estava em plantão, a gente tinha os plantões fixos e eu estava numa segunda-feira, e segunda-feira, para quem já deu plantão, os colegas médicos sabem, é o caos. E eu tinha uma didática ali no plantão que, querendo ou não, eu acabava olhando hoje com um olhar totalmente negativo para o paciente. Eu tinha uma visão no qual eu tinha que puxar a ficha. E o puxar a ficha, muitas vezes a gente acabava conhecendo algumas pessoas que davam os carimbinhos lá no plantão, e uma dessas pessoas que sempre batia o ponto no plantão foi o grande gatilho para eu chegar nessa medicina aqui. O médico? Não, Não? foi uma Uma paciente. paciente que... Uma paciente, na verdade, que sempre procurava o hospital com uma queixa específica que era dor de cabeça. Essa dor de cabeça era uma cefaleia ali, né, muito tensional, ela sentia muito mal, chegava lá sempre com dor de cabeça, náuseas, vômitos, e sempre quando puxava a ficha dela, o tratamento era o básico, era o quê? Remédio. Era dipirona, Voltaren, hidratava, Sorinho. fazia alguma coisa e mandava embora para casa. Ninguém perguntava o porquê que ela estava passando mal. E nisso era toda segunda-feira. Toda segunda, e a gente sabia que essa paciente também não era frequente só na segunda, ela ia vários outros dias no decorrer dos plantões noturnos, Era cliente né? de carteirinha. Era cliente VIP do hospital, né? E nesse ponto chegou um tempo que plantão vai, plantão vem, essa paciente sumiu. Ela sumiu, a gente achou até que tinha acontecido algo, podia ter morrido, alguma coisa do tipo, mas o interessante é que nesse ponto que ela sumiu em torno de um mês e pouco, e do nada ela voltou para o plantão na segunda-feira e acabou caindo na mão de quem? Do Ribas, né, do Zé. Eu, quando vi o nome dela no prontuário, logo peguei a ficha, uma maneira minha educada, que eu falo na época que eu era totalmente sem educação e puxava a ficha de uma forma também não acolhedora, porque a gente queria só produtividade, o hospital exigia produtividade para não ter filas lá. Eu cheguei e já perguntei, e aí, dor de cabeça de novo? Vamos fazer o remedinho e tudo? Ela, não, não, doutor, eu não estou aqui para isso. Eu, o que foi? Ela, não, eu estou aqui por outro motivo. Eu estou aqui porque eu comi uma comida nesse final de semana que não foi me recomendada, passei muito mal, e eu estou com quadro de diarreia. Aí eu, tá, mas e as dores de cabeça? Você sumiu, você vinha toda segunda-feira, né? Os outros colegas também, a gente achou que tinha até acontecido algo com você. Ela falou assim, não, eu fui num médico em São Paulo, esse médico em São Paulo, ele me deu umas fórmulas, uns suplementos, estou tomando umas vitaminas, estou tomando uns fitoterápicos. Na época, eu desacreditava de fitoterapia, e eu falava que aquilo era enrolação, o famoso charlatanismo, que a gente sabe que não é isso mais. E eu peguei, então tá, beleza, me dá aí o que você está tomando para eu poder ver se tem alguma interação, achando que eu sabia de interações medicamentosas com fitoterápico, alguma coisa, tentando me achar que eu era o médico top, né? Aham. E naquele momento eu peguei e anotei tudo no prontuário do que ela estava tomando. E quando ela anotei, eu tratei, hidratei, pedi para ela fazer as medicações e ela foi embora. No calar da madrugada do plantão, não tinha nada para fazer, eu muito curioso, fui no prontuário dela, eu tinha anotado tudo e comecei a fuçar, a achar o que ela estava tomando de vitamina, o que ela estava tomando de mineral, se tinha alguma justificativa mesmo ou não, e fui pesquisando, tentando achar em PubMed algum artigo, peguei os nomes dos matos, que eu não entendia nada daqueles matos, e eu comecei a ver e cruzar algumas informações, né, do que ela estava tomando. E eu falei assim, cara, isso aqui tem total noção e funciona. Querendo ou não, alguns ativos também, né, que são hoje da farmácia, né, da indústria farmacêutica, vão vir disso daqui. E tem os mesmos fins, os mesmos justificativas e tudo. E aquilo me despertou. E o mais interessante, que eu, na questão ali voltada para o conhecimento dela, né, do que ela me trazia, que era para mim a minha virada de chave, eu cheguei a perguntar quem que era o médico para ela. Só que ela falou assim, tá na receita. Eu anotei o nome do médico e o médico ficou, né? E isso foi o grande despertar para eu chegar nessa medicina, porque do conhecimento que eu investi ali, naquele momento do plantão, tentando fuçar e descobrir as coisas, eu cheguei a um nome do Dr. Efraim. E no nome do Era o Dr. Efraim. Efraim, eu Ah, fui pesquisar,
fui tentar entender quem que era esse homem que estava passando mato, vitamina, fazendo algumas coisas. Ela tinha até comentado, tinha feito uns sorinhos aqui na época e tinha melhorado. E eu fiquei curioso do que ele estava fazendo. E quando eu fui entender sobre a prática da ortomolecular, na época, por muito tempo eu achava que realmente aquilo era uma especialidade médica, alguma coisa que eu queria me formar, e eu vi que não era. A prática ortomolecular, ela está voltada para todos os ramos e para todas as especialidades Qualquer médicas. médico. Qualquer médico que seja médico, que se ele tem uma visão integral do paciente, ele consegue utilizar a prática ortomolecular. E daquilo chegou aonde eu cheguei. Chegou ao ponto de eu estar, né, na FAPES, fazer a pós-graduação, te conhecer, criarmos ali um relacionamento junto, e eu falo, depois que eu entrei nesse mundo, eu nunca mais parei. Porque de FAPES, eu fui da prática ortomolecular, depois eu fui falar de um tal de Ítalo, fui estudar com Ítalo parte hormonal, fisiologia hormonal, disso eu também me interessei depois na medicina esportiva, acabei realmente me aperfeiçoando na parte esportiva, Nutrologia. nutrologia entrou nesse intervalo, também com essa questão que eu falo, a integral do paciente. Fui fazer medicina ayurvédica, fui fazer medicina chinesa, fui fazer medicina oncológica para entender algumas coisas ali, porque o público também ia mudando na configuração dos atendimentos que eu tinha. E com isso eu falo que eu fui realmente galgando bons resultados, porque eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, eu falo que eu fui me lapidando o diamante bruto do Ribas para chegar onde que eu estou. E nisso eu fui colecionando muitas coisas positivas, muitas amizades, muitos reconhecimentos, fazendo bons atletas, né, irem para níveis de competição e indo também de forma limpa, né, sem fazer recursos hormonais ou fazer alguma coisa que poderia sujar tanto a imagem deles quanto a minha imagem em conjunto, porque o atleta que cai no doping, ele cai em conjunto e leva o médico também naquele ponto. E aí isso foi realmente um ponto para mim de fases assim de evolução. Sempre tive a curiosidade, não vou mentir por isso. Sempre estudei, sempre gostei da parte da terapia injetável, que eu me encantei com o Dr. Efraim e fui aperfeiçoando em injetáveis, fui me aperfeiçoando na parte realmente mais complementar do paciente, ao ponto de ter as minhas próprias conduções, que eu falo hoje, em cima das grandes expertises que eu realmente aprendi e venho lapidando. Não sou uma pessoa 100% formada ainda, eu falo que a todo momento eu aprendo algo, a todo momento eu me aperfeiçoo e a todo momento eu tenho algo também para aprender com outro colega. Estamos aí nesse momento, né, que é um processo de lapidação e de reconhecimento. Estar aqui hoje com você é um momento de felicidade, porque eu vou à minha nostalgia daquele tempo, eu volto ao momento sofrido de muitas questões. Tenho hoje uma clínica em Brasília, no qual eu me orgulho muito de ter formado isso, um dos primeiros centros integrativos, né, com essa visão mais complementar do paciente. A Clínica Revive, ela vem com o conceito de trazer a terapia injetável, mas também de uma equipe multidisciplinar, e foi tudo que a gente vem aprendendo e lapidando. Então, hoje eu me consolido, né, como um bom médico. Eu falo que aquele sem educação do Ribas, que não tinha uma visão integral do paciente, que não sabia acolher, eu me lapidei muito e eu passei a entender que as dores do paciente hoje são outras. E a gente precisa realmente entender a fundo as relações familiares, o estilo de vida do paciente, para poder gerar o resultado que a gente quer. Que é o quê? Qualidade de vida, longevidade e principalmente um bem-estar maior, né? Uau! A Clínica Revive hoje, ela é uma referência, né? Eu atendo alguns pacientes, Goiânia também e tal, e e aí eles chegam até mim online, pelo canalzinho do Uhum. YouTube, né, e aí muitas vezes eu falo: "Olha só, eu vou fazer essa primeira, a consulta, mas você está pertinho de Brasília, tem uma clínica lá que é muito boa e tal", e até hoje não teve um paciente que eu falei: "Revive", que ele: "Ah, eu já ouvi falar", né, mas claro, não, ouvir falar é uma coisa, né, aí quando eu dou minha chancela, eles vão tudo correndo para Isso. Brasília, que hoje é a maior referência que tem lá. E assim, isso que você falou, né, da terapia dos injetáveis, eh, você estudou tanto isso, né, pesquisou tanto, que hoje o teu curso de terapias injetáveis é o curso de referência para médicos no Brasil. Então eu tenho um orgulho disso, ainda mais quando algum médico às vezes me escrevem, né, tem muito médico que está querendo Sim. começar na medicina integrativa e tal, aí me escreve um direct: "Ah, olha só, eu tenho interesse em saber mais sobre terapia injetável". Eu falo: "Ó, o curso é esse aqui, e o médico é meu amigo.
tá? O Ribas é meu amigo. Falo com orgulho disso, porque realmente as turmas estão cada vez maiores, né? Sim, Mais cheias, abre vaga, já lota. E isso é, é maravilhoso, porque vai ganhando força. E não sei se você concorda comigo, mas a gente está falando de 2012. Naquela época, eu me sentia mal fazendo o que eu fazia, porque eu me sentia fazendo algo errado. Eu fazia algo que parecia proibido, porque fazer medicina ortomolecular era quase como ter que se esconder, porque parecia algo clandestino, né? Por mais que, obviamente, não é, mas assim, a medicina, vamos chamar tradicional, sim. ela fazia parecer isso, né, que o médico que prescrevia um fitoterápico, ele era um cara fracassado na vida que não conseguiu passar numa especialidade médica e, portanto, ele tinha que fazer alguma coisa para enganar pacientes, É. entende? E a gente está falando de uma década depois, o que é muito pouco tempo, né? E isso virou de um jeito, sim, que hoje já está quase que o contrário, né? Acesso a tanta informação, o paciente já não quer mais o médico que olha só para a segunda articulação do quinto dedo da Isso mão mesmo. esquerda É, dele e não entende que esse dedo está preso num corpo que tem função, que tem órgãos e tal. Então, hoje, essa tua ida, e eu estou percebendo que você está cada vez indo mais para a parte da docência, eu fico muito feliz, além do orgulho que eu tenho, por todo o reconhecimento, porque o doutor Ítalo te puxou, né, te botou aham. ali como maestro do curso dele, um dos cursos que eu também fiz. O doutor Efraim também te bota para ser o gestor de vários módulos, cursos que ele abre lá. E isso eu acho incrível porque justamente a gente vai tomando força. É uma medicina que vai criando raiz, vai mostrando, né, que não é algo escondido, não é algo proibido, Sim. e mostrando que é algo que funciona. Então, assim, hoje eu já saio na rua de cabeça erguida, não me escondo mais, não boto capuz, assim, como se eu né, fosse um cara que tivesse que se Como se estivesse esconder. fazendo coisa Coisa errada, né, errada, era Samuel? isso É que eu me isso. sentia, eu sei que você também se É. sentia assim. Mas, na verdade, eu falo, tem um grande conceito, né? Há 10 anos atrás, essa medicina ela era totalmente negativada, né? E hoje as coisas mudam de uma forma muito rápida e o acesso à informação que o público tem, essa questão de você, por exemplo, ter esse canal, estar divulgando isso para o público em geral, o público ele vai observando e ele vai entendendo as condutas e ele vê que realmente não é só avaliar com a área especialista. Hoje eu falo, eu não me titulo como especialista de nada. Por mais que eu seja referência em algumas coisas, eu nada mais sou do que médico. Eu sou um médico que cuida de gente e que gosta de gente e que vai avaliar essa pessoa, né, de uma forma sistêmica. E esse é o diferencial, né? A gente ter essa doação. Por muitos anos a gente aprende na faculdade que medicina é sacerdócio, mas a gente sabe, querendo ou não, a gente precisa também usar algumas coisas para nos auxiliar nesse processo de auxiliar outras pessoas também em conjunto. A terapêutica injetável, que eu sempre falo assim, ela foi algo que me mostrou o grande resultado de melhora clínica para o paciente sem ter recursos de medicamentos. Então, eu vi nas minhas mãos uma grande ferramenta que não é novo. A medicina já trabalha com terapias injetáveis há muitos anos. A gente sabe que devido a essa grande forma que teve hoje de ser popular as terapias e a rede social traz esse conceito, isso tem divulgado de uma forma benéfica, mas também de uma forma muito negativa para a gente. Por quê? Terapia injetável é algo que a gente faz há muitos anos. A terapia injetável, ela estava naquele momento que eu estava dando plantão lá com o meu paciente, que quando aquela paciente vinha com dor de cabeça, o que eu Ia pro fazia soro. como recurso com ela era uma medicação endovenosa ou uma medicação intramuscular. Isso já é uma terapêutica. A gente sabe que teve uma banalização de mercado por maus profissionais também, e eu acho que eu sinto no dever de estar hoje na docência, ensinando vários outros colegas médicos, para usar as terapias injetáveis com o famoso bom senso. Né? É pensar no benefício clínico que o paciente vai ter, no efeito cascata também de mudança do estilo de vida que ele vai ter, e também contribuir para nutri-lo de uma maneira melhor, porque o mundo hoje não está favorecendo uma boa nutrição. E o paciente, ele cada vez que passa, ele nota mais isso. E com a difusão do tal do boca a boca, que eu falo que é a melhor forma de nós médicos trabalharmos, é ter um boca a boca bom, principalmente quando você gera resultados para o paciente.
E esse resultado ele não tem nada como a gente não falar das terapias injetáveis, que gera resultados rápidos para o paciente, gera resultados também mais seguros. A gente, como profissional, consegue monitorar o que ele está fazendo. A gente consegue, com as terapias injetáveis, hidratar o paciente, porque ele já vem desidratado. A gente sabe das alterações relacionadas à questão intestinal, que você cansa de falar em algumas aulas suas. A gente sabe das alterações também de mastigação, e tudo isso a gente consegue nutrir o paciente da melhor forma possível. O que a gente tem que levar em consideração que terapêutica injetável, ela é de um domínio médico também, porque da mesma forma que gera benefícios, se feito de mau uso, vai gerar malefícios para o paciente. E a gente tem que levar em consideração, mais uma vez, sempre o bom senso. Terapia injetável ela é algo que a gente tem que fazer para o paciente ter benefícios, mas não é algo que também que vai ser colocado para o paciente como um evento contínuo, como se fosse uma coisa crônica. É uma estratégia aguda, é uma estratégia de melhora clínica que vai ser monitorada depois por nós, profissionais médicos, e com isso, quando tiver a necessidade clínica, a gente vai fazer para gerar o resultado clínico e não pensando igual algumas pessoas falam e até ministram cursos falando na questão de monetização, questões financeiras, não é isso. É a questão relacionada ao bem-estar maior que a terapia pode dar para o paciente, né? Isso que você falou é muito bem-vindo, né? Porque assim, ó, dentro da medicina, eu acho que não existe absolutamente nada que não possa ser explorado monetariamente. E muitas vezes é, né? Assim, por exemplo, Sim, sempre dou esse exemplo assim, eu tenho na minha clínica de Porto Alegre uma ginecologista, tá? Ela é gineco, ela tem especialidade em oncologia, ela trabalha com medicina integrativa, tudo isso. E ela é uma pessoa que tem muito bom senso. A doutora Michele, já fiz 2 podcasts aqui com ela, admiro muito a forma dela, assim, de atuar. E a gente trabalha colocando, então, a maioria das minhas pacientes menopausadas, a gente faz reposição hormonal da sim, menopausa através de implantes, né? Bom, aí, quando a gente entra na área do implante, por exemplo, é muito fácil de você descredibilizar algum tipo de tratamento bom, né? Por exemplo, implantes hormonais da menopausa, colocar um estradiol, colocar uma testosterona e tal, né? Tá, aí existem também tratamentos por implante, né? Como, por sim, exemplo, a gestrinona, que é um tratamento para endometriose, né? sim, Aí o que acontece? Tá, legal. Aí aquilo ali descobre-se que tem um efeito benéfico. Benéfico não, um efeito bom para o corpo, esteticamente falando, né? Queima gordurinha, claro, em quem faz dieta, em quem treina, queima gordurinha, dá mais músculo, as mulheres ficam bonitas e aquilo ali recebe o título de chip da beleza. Aí agora isso daí vira chip da beleza. Aí o que acontece? Agora a mulherada quer botar o tal do chip da beleza pela estética. Colegas nossos, infelizmente, praticam isso, né? Porque é um tratamento sim, hormonal que tem seus efeitos colaterais. A gente correto. sabe que fazer uma terapia de reposição, quando o paciente precisa, menopausada, como eu bem falei, cara, é o hormônio bioidêntico, aquilo ali é o que o corpo está precisando, só tem efeito bom. Aí bota o chip da beleza numa mulher É inflamada, sintético. um hormônio sintético, colesterol bagunça, aumenta risco cardiovascular. Ah, é proibido? Não. Uma paciente com endometriose é o que eu tenho que fazer, porque ou é isso ou dá uma pílula para ela que é muito pior, entendeu? Tá, daí o que acontece? Agora virou febre, então tá. R$ 10.000 para colocar um implante, aí vem o mercantilismo Isso, do implante, o aproveitamento que alguns colegas. E assim, toda a área tem profissionais e profissionais, no direito, na engenharia, na odontologia, na medicina também. Aí o que acontece? Aí a coisa esculhamba pro lado de, ó, isso aí, ó, tá vendo, ó, isso aí, ó, lá vem aqueles médicozinhos com o tal do chip. Aí chega uma senhora de 55, 60 anos na clínica, a doutora Michele que, tem que botar, porque é uma indicação. Ah, não, mas eu não vou botar isso aí, porque tá todo mundo falando que isso aí é criminoso, né? Mais ou menos isso. E uhum, na soroterapia, dos injetáveis e endovenosos, tá acontecendo muito isso, uma exploração, né? Uma indicação excessiva sem a menor necessidade, com custos. Eu tive um caso mês passado que eu atendi uma paciente online. A paciente mora na Itália, mas ela é da Bahia, tá? Aí ela estava visitando os familiares na Bahia e aí eu atendi ela online. E aí eu olhei pro. Aliás, não foi mês passado, faz mais tempo. Eu olhei ferritina, 20 e pouco. Eu falei: olha, a senhora vai ter que fazer um soro de ferro uhum.
para repor, né? Porque ela sangrava demais, inclusive. Aí eu falei, eu vou te prescrever, né? Daí a senhora procura o hospital e faz no hospital o soro de ferro. Eu tava atendendo ela online. E ela assim, doutor, mas quanto custa o seu soro? Eu falei, não, mas não é meu soro. Eu vou te prescrever, você vai fazer no hospital. Você pode comprar na farmácia, leva um polinho, o hospital faz. Não, mas o teu soro custa quanto? Eu falei, meu amor, eu não tô te entendendo. Você quer saber quanto eu cobraria esse soro na minha Esse, clínica? Aí ela falou, mas não esse, é porque assim, eu vi que você faz soro na tua clínica, que eu já vi nos stories, e eu fui num médico aqui, e aí, que é dessa linha também e tal, mas eu não gostei muito das coisas que ele me falou, mas ele me prescreveu os soros, e eu só queria saber se tá mais ou menos do valor. Aí eu peguei, aí ela falou o valor assim, né? Um valor exagerado. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Os valores que eu Uhum. uso na minha clínica é bem menos. Daí ela falou assim: porque ele me prescreveu 6 soros. Eu falei, ah, tá, 6 soros. Não, ok. Aí tá mais ou menos no valor que eu cobro aqui. Ela, não, mas ele botou. Esse é o valor de cada um, não é dos 6. Falei, gente do céu, o cara tá cobrando 6 vezes mais do que vale, né? É. Do que merece, né? Então, aí vai ser mais um protocolo legal, interessante, benéfico, que vai virar demonizado por Sim, sim. conta da exploração, da má indicação, né? Inclusive, assim, muitos pacientes já vieram consultar comigo. Eu atendi, falei tal, tal, tal. Falei, vou te prescrever aqui um tratamento. Isso aqui vai comprar pronto, isso aqui é manipulado e tal. Ah, doutor, mas e o soro? Que eu vi que você faz soro, não preciso de um soro? Não, você não precisa de um soro. Não, mas eu queria fazer. Cara, mas o teu problema aqui é uma gastrite, você está com uma hipocloridria, eu não tenho, não tenho um soro para o teu. Não precisa de soro. Ou seja, É mudança ele de não hábito, muita precisa de coisa um ali. soro. Por É, que que eu vou querer ganhar dinheiro, vender algo que não precisa? Então, assim, isso é mais quando. Agora, modéstia à parte aqui, né? Não vendendo nosso peixe, mas isso é mais uma das é. coisas que eu me identifico com você, que a gente se identificou sempre, né? Cara, a medicina não é para isso. Legal, eu gosto de dinheiro, por isso que eu cobro minha consulta, é Uhum. importante, mas eu gosto do dinheiro merecido. Ir para casa de noite, dormir com a consciência tranquila e Isso falar mesmo. assim: eu fiz hoje o que tinha que ser feito, entendeu? Então é importante a gente até falar sobre isso aqui, porque é Claro. uma dúvida que muitas pessoas É. têm, né? E assim, Samuel, essa dor que você traz é algo que a gente vê em todo colega médico, né? As terapias, tanto injetáveis quanto a parte dos implantes hormonais, isso gera resultados expressivos para o paciente quando bem indicado. O problema é que a gente vê muitos colegas entrando numa linha no qual ele tenta buscar sempre fins lucrativos e com isso gera resultados também negativos para o paciente. A todo momento a gente sabe, igual você já falou, tem bons profissionais e tem mau profissional também da mesma forma. O que a gente tem que saber é como esse profissional atua e até como que eu vou me buscar ele, como que eu vou me espelhar nesse profissional, por exemplo, para eu poder realmente ser cuidado. O que eu tento sempre fazer nos cursos de injetáveis é mostrar esse lado. A gente entende a fisiologia, a gente entende a necessidade bioquímica e a gente, em cima disso, monta as combinações das terapias injetáveis para os pacientes. Então, por mais que a gente saiba que tem alguns protocolos, algumas coisas são lapidadas também de acordo com a necessidade do paciente. E o ponto mais importante, por mais que a gente sabe que tem custos, a gente também tem que saber precificar isso de maneira justa. Porque o que a gente tem que levar em consideração é o preço, os custos fixos que existem na clínica, algumas questões também relacionadas aos insumos, a forma de comprar, tudo Qualidade isso, a de insumo, né? Que é o qualidade do mais insumo. importante. Porque não adianta você falar, fulano de tal faz um soro específico X, mas ele não usa os mesmos ativos que eu uso, né? Ele não tem os mesmos cuidados que eu tenho, ele não usa os mesmos equipamentos, digamos assim, que eu preciso de manejo para essa situação. Ele não sabe também a forma que eu armazeno essas medicações, né? Então esse gente tem que ter esse cuidado. E tá tendo muito isso, né, Samuel? O que a gente vê é, tipo, colegas que, por exemplo, vão para a linha do implante e acaba fazendo linha de implante como se fosse, né, linha de produção. Em Todo mundo alta que escala. chega é indicação de implante. Não é, gente. A primeira coisa é, você chega, você modula, você responde também à terapêutica, você tenta inicialmente com algumas outras terapêuticas antes de ir para o implante, né? A gente fala, tenta os cremes, a gente sabe que algumas pessoas não respondem nisso. Os implantes vêm nessa situação, eu falo. Quando a gente fala de estratégias medicamentosas dos implantes,
Ok, legal. O que eu não concordo, às vezes, é as grandes invenções também que tem da indústria, né, da parte farmacêutica, que acaba inventando implantes, né, Hoje tem implante para tudo. que não tem fundamentação científica, mas também não tem funções bioquímicas direito no corpo de um paciente. Eu não compreendo, por exemplo, a implantação de um implante de cortisol. Teria que ser fotossensível, vamos dizer. Eu não concordo também com algumas coisas que a gente tem visto hoje, porque existem outros veículos, existem outros meios mais necessários para a absorção de algumas coisas. Da mesma forma, terapêuticas injetáveis. A gente sabe que tem coisas que vão só ser feitas de via intramuscular. Tem coisas que só da via endovenosa. Ah, mas funciona tanto endovenoso quanto intramuscular. Ok. A B12, por exemplo, a gente sabe que a gente pode utilizar ela tanto do veículo endovenoso quanto do veículo intramuscular. Mas o que a literatura mostra, os artigos realmente mostram para a gente que para melhorar nível plasmático, para melhorar realmente os fatores fisiológicos do paciente, as queixas, a via intramuscular ela é muito mais bem recomendada. A via endovenosa, quando a gente coloca, ela entra apenas como um cofator para metabolização de outros ativos e para melhora fisiológica. Então, assim, saber disso é algo importante que o médico tem que fazer para poder ter uma propedêutica mais adequada no dia a dia. E o que a gente tenta ver? Hoje, da mesma forma que a gente vai vendo uma linha que está buscando mais a questão mercantilista, a gente vai vendo também muitos outros colegas médicos que estão tentando, a coisa está errada. A gente tem que tentar ver a justificativa. A gente não pode queimar uma terapêutica que há muitos anos se faz, desde 1954, tem realmente já estudos que mostram as terapêuticas injetáveis sendo feitas, com uma coisa que está se tornando modinha. Então, assim, soroterapia foi um termo muito interessante que veio nos últimos anos, que difundiu as técnicas injetáveis. Mas a soroterapia, hoje em dia, ela está banalizada no mercado. Porque a gente vê médico prescrevendo, enfermeiro fazendo, bioquímico fazendo, fisioterapeuta fazendo, e isso gerando também respostas negativas para o paciente. Por quê? Isso acaba fazendo de forma errada, de dissolução errada, e se tiver qualquer problema com aquele paciente, quem que vai ter que realmente fazer o manejo? Manda pro médico. O médico. E aí, mais uma vez, eu falo, né? Isso é interessante até para a gente falar para o público que está vendo a gente, que terapêutica injetável tem que ser recomendada por médico. O Dr. Efraim fala, né, até no livro, de uma forma natural, que sempre ele traz que isso tinha que ser ato médico. Algo que a gente poderia realmente validar como uma técnica médica mesmo. Ah, e você está sendo realmente injusto com as outras áreas da saúde? Não. Eu sou uma pessoa que valoriza muito a prática, né, de saúde integrativa, de outras práticas também em conjunto com a gente. Só que eu acho que algumas coisas realmente tem que tomar cuidado, porque quando dá o problema, quem trata é o médico. E esse é o bom senso que a gente tem que ter para os pacientes, e não só para o paciente ter essa clareza, mas levar em consideração também o que vai fazer, o que ele vai aplicar, o que ele vai realmente colocar na vida dele ali, porque da mesma forma que a gente fala, o injetável ele gera respostas agudas, mas o efeito colateral também ele vem de uma forma aguda. Então, se eu não souber saber o manejo, se eu não souber fazer as coisas e saber realmente o que é feito, que às vezes está sendo firula, que é o grande perfumaria que existe nas terapias injetáveis, né, muitas vezes não vai gerar resultados. E aquele paciente que às vezes ou aquele vai fazer a terapêutica com um médico que usa insumos ruins, que usa insumos também mais baratos, que vai usar em concentrações diferentes, isso também não vai gerar a mesma resposta que a gente espera. E aí um ponto importante, terapêutica injetável, até para a gente reforçar isso, ela tem que ser feita em ambiente clínico ou hospitalar. A gente vê muita gente fazendo isso em momentos que não deve, né? Em salão de beleza, a gente vê o pessoal fazendo terapêuticas injetáveis, às vezes em consultórios que não tem a legalização correta para Nem isso, estrutura, nem a né? estrutura de maneira realmente boa e a liberação. Isso realmente vai mostrando que essa técnica, uma hora, ela vai ter problema. E isso também vai gerar resultados negativos e o paciente vai ficar o quê? Desassistido de uma técnica que também pode auxiliar na qualidade de vida dele como um todo, né? Olha, acho que esse bate-papo aqui está sendo maravilhoso para quem está em casa ouvindo, que tem dúvidas, né? Porque muita gente me escreve sobre isso e a gente já está esclarecendo. Se alguém me perguntar ali, agora eu vou mandar o link do nosso Do bate-papo vídeo, aqui. né? Assista o podcast com o Dr. Ribas. Bom, mas aí você deu uma pincelada rapidamente e comentou de um momento onde caiu aí na tua vida alguns troféus do Isso. CrossFit, né? Você Aham. foi médico que preparou alguns dos campeões Sim. brasileiros de CrossFit, né? O Chiquinho, acho que foi o. Chiquinho já passou comigo, né, um tempo enquanto ele estava competindo em alta performance. Mas A ele pri- foi o cara que te destacou no Não, CrossFit, foi não a foi? Anitta. Foi a Foi a Anitta? Anitta. É. Achei que tinha sido ele. Não, a primeira pessoa que veio até mim buscar, e eu entrei no CrossFit por causa da Anitta.
Anitta Pravati é a das mulheres hoje mais bem condicionadas e por muitos anos vêm sendo condicionadas, né, de uma forma condicional no esporte do CrossFit. Então, quando a Anitta veio para mim, ela veio passar comigo após um processo, né, de gestação, e a gente sabe que a gestação nutre e desnutre ao mesmo tempo. E eu sempre brincava, eu sempre falo para as minhas mulheres que estão gestantes, olha, o hospedeiro vai chupar tudo que deve mais um pouco. E quando sair na amamentação, ele chupa mais ainda. Então ela veio para mim no momento que ela queria voltar, retomar a parte esportiva no CrossFit, e com isso a gente conseguiu auxiliar ela nos manejos, né, de reidratar ela da maneira certa, nutrir, balancear as questões fisiológicas, hormonais, e ela foi realmente destacando. A Anitta está comigo também há uma década quase, eu falo. Ela hoje é considerada uma das mulheres mais condicionadas do Brasil, mas também tem algumas titulações a níveis internacionais. Hoje ela é a pentacampeã brasileira, né, a única que já ganhou 5 vezes no país. E com isso também veio outra pessoa em conjunto que está comigo há muito tempo, em torno de uns 7, 8 anos, que é o Anderon Primo. O Anderon é o ex-campeão hoje do CrossFit, vem também se destacando, vem buscando também alta performance, tanto nacional quanto internacional. E eu falo que o cross ele foi uma grande porta, né? Eu fui entender a dor do paciente que fazia crossfit, eu fui vivenciar o crossfit, Você virou né? crossfiteiro. Virei crossfiteiro, né? Fiz a seita do crossfit e eu fui entendendo tudo que realmente o cross fazia. Porque há muitos anos atrás, né, quando eu entrei nesse meio do CrossFit, não se falava de CrossFit, não sabia o que era essa modalidade. A gente sabia que ela juntava exercícios que vinham da ginástica olímpica, vinha exercícios que estavam linkados ao LPO e trabalhava também com exercícios da parte atleta, né, que seria o quê? O atletismo, que seria a parte do endurance. Quando a gente buscava na literatura também algo para poder ajudar os pacientes naquela época, quando a Anitta começou a passar e outras gamas também de atletas começaram a passar, a gente tinha que estudar tudo de forma setorizada e tentar adaptar o perfil fisiológico do paciente. E o importante também que com essa lapidação de entender o estilo de vida do paciente, entender também como ele responde, que um atleta que às vezes treina mais de 4 horas, ele tem um estresse oxidativo mais alto, a bagagem que eu trazia na prática da ortomolecular, isso me auxiliou muito a entender o como ele estava lidando com os processos oxidativos e o como isso estava possibilitando ele, às vezes, de performar melhor e, o mais importante, lesionando, né? Então, a gente conseguiu gerenciar as lesões dos pacientes, conseguiu também, nessa configuração, melhorar o fator imunológico e dar a performance que ele precisava. Hoje eu falo, o cross, ele é algo que me motiva muito falar dele, porque foi uma grande porta. Eu trabalho com crossfit, gosto do crossfit, não é que eu fale mal de outros esportes, mas eu vejo quanto o bichinho do CrossFit me picou e ali a coisa realmente flui positivamente. E é algo que a gente vai vendo que gera resultados rápidos, gera resultados também expressivos para o paciente, desde que esteja uma condição metabólica boa e desde que ele seja bem preparado, ele seja bem periodizado para gerar o resultado que precisa esteticamente ou até mesmo de perfil de saúde, né? Que daí você falou no ponto-chave, né? Estresse oxidativo. Isso. A medicina ortomolecular, ela que trouxe esse conceito do estresse oxidativo, inclusive como um dos pilares do Sim. envelhecimento, né? Acelerar o envelhecimento. Então, todo o esporte que é de ponta, que leva o corpo a um extremo, ele vai gerar esse estresse oxidativo. E eu nunca tinha ouvido falar em estresse oxidativo antes de fazer Orto. a orto, né? Pra É. mim, não sei, talvez até tinha ouvido, mas é uma coisa sem conceito nenhum, não sei o que que Samuel, é. eu vou assumir, eu nunca tinha ouvido falar de Eu não estresse sei, talvez oxidativo. não, eu tô aqui pensando que se eu tivesse Não. ouvido, eu não sabia o que era, entendeu? Porque assim, eu tinha ouvido falar em antioxidante, eu já tinha ouvido essa Sim. palavra, mas cara, se alguém me perguntasse o que é um antioxidante, não sei, bugou, não ia saber responder. Coisas que hoje são óbvias, básicas, que os pacientes já sabem. E Uhum. eu, como médico, nunca tinha E um ouvido falar. ponto-chave, né, Samuel? Depois do processo da pandemia, a pandemia também eu falo que ela foi muito importante para essa área que nós trabalhamos, porque com os avanços das pesquisas, com os avanços também de algumas divulgações que se teve de antioxidantes, de vitaminas, tudo isso, fez com que as pessoas interessassem mais por esse mecanismo preventivo, né? As pessoas tiveram mais qualidade de vida durante aquele processo, as pessoas tiveram também que foram submetidas às doenças do Covid, tiveram mais sobrevida, tiveram também mais qualidade de voltar e retomar a prática, né, natural. Então a gente vê a grande possibilidade que isso realmente
realmente nos auxilia. Então, eu vejo um grande marco também. Há 10 anos atrás, quando a gente falava disso, eu não entendia. Eu passei a estudar. Anteriormente, a gente, quando busca na literatura científica, como eu falo isso porque eu vou buscar em artigos para dar aula para os colegas médicos, os últimos termos nos últimos 5 anos, estresse oxidativo ele vem bombando, né? Essa palavra. E o mais interessante, os artigos mais referenciados hoje eles falam, né? Hoje, basicamente, todas as doenças elas vêm do estresse oxidativo. Existem mais de 200 doenças catalogadas que realmente são desenvolvidas pelo estresse oxidativo, né? Eu fiz um vídeo até, teve muito hater ali, porque eles não entenderam a mensagem, né? Eu Sim, fiz um vídeo que chama Doenças Não Existem, tá? Onde eu falei, na verdade, existe uma doença, que é a inflamação, sim. que é o estresse oxidativo, inflamação. E Puxa, a partir dali, a gente vai ter sintomas dessa doença, ou manifestações dessa doença. O câncer não é uma doença, é uma manifestação de um estresse oxidativo, de um terreno biológico fértil para aquele tumor se de um grande desenvolver. desequilíbrio, né? Exatamente, o Parkinson, o Alzheimer, a esclerose, a artrose, uma osteoporose, né? E aí teve um monte de gente, tá, a doença não existe, o que que é o HIV, o que que é a hepatite? Não, doenças transmissíveis, né? Mas Sim. assim, a doença crônica doença não Transmissível, transmissível, né? A sigla do DC, é, DSM, é isso. isso, bugou aqui. Isso tem uma causa única, né? E é tão óbvio quando a gente entende isso. E eu passei tantos anos perdendo tempo em querer tratar a doença, em vez de tratar a saúde para a doença ir Isso. embora, né? Bom, mas aí é o seguinte, você esqueceu de contar aí, você foi muito humilde, você chegou a Lá vem. ser o cara, o médico que a Reebok Ah, escolheu para viajar pelo mundo nos não, campeonatos, não é levando, assim. levando soros, levando as calças que inflavam, levando toda uma estrutura. É, Você acompanhou, né? Você foi sim, para os Estados Unidos algumas vezes com já a fui turma. algumas. É porque, na verdade, na época que começou a falar sobre cross, esses atletas que eram de alto potencial, eles eram patrocinados pela Reebok. E a gente tinha um sistema de parceria que foi feito naquela época, no qual, quando tinha mais de 2 atletas para performar, ou tanto nacional ou a nível internacional, eles precisavam do manejo e uma segurança também que aquele atleta ia o quê? Continuar dando, né, boa performance o tempo todo, que eles queriam levar o padrão da marca, né, nesse aspecto. E aí, naquela época, assim, com vários pontos que a gente tinha de cuidados, de manejos e também buscando algumas coisas que a gente via fora para tentar replicar no país, porque o CrossFit fora nos Estados Unidos, ele vem há muitos anos. Aqui a gente era o quê? Criança na época, né? Então, a gente ia, aprendia algumas coisas, alguns manejos, pegava alguns bizus e trazia para cá, né? Então, assim, a gente tinha sistema de parceria com lá, com a empresa, que a gente auxiliava esses atletas, performava melhor, em contrapartida eles o quê? Ganhavam as competições, estavam ranqueados, estavam também sempre participando em alta performance, gerando também resultados que a marca precisava ou que eles também precisavam. Porque assim, eu falo que o CrossFit é muito interessante porque de todas as configurações que a gente tem dos esportes, ele pode ser considerado um dos esportes mais bem remunerados para o atleta, É né? mesmo? Porque o atleta que ele vive de cross, ele consegue, né, se ele de uma forma natural, tanto por apoiadores, por patrocinadores e até pelas competições, né, ter realmente um retorno financeiro positivo ali. É diferente, por exemplo, a natação, que às vezes as pessoas competem hoje, o que que ela ganha? Uma medalha. O cross, ele bonifica as pessoas, né, com valor financeiro. Então, isso, né, mostra uma diferença também. Aquela coisa, a pessoa, vamos dizer, se maltrata tanto, se machuca tanto, se judia tanto em 3, 4 dias de competição, mas depois ela é bem recompensada nisso. E o que a gente fazia era isso, tentar fazer com que o atleta durasse mais, se mantesse mais, performando durante os 4 dias. Ou seja, se eram 3 ou 4 dias de prova, ele só podia morrer, vamos dizer, na última prova, e Tem que ele ir até o podia só fim. morrer no momento que ele subisse em cima do pódio. Até lá a gente tinha que sustentar ele, né? Então, foi algo positivo, eu falo. E nisso me trouxe muita bagagem positiva de vivências externas, de aprender algumas coisas que se faziam fora, a questão das bolsas pneumáticas para ajudar na melhora do retorno venoso, algumas coisas que a gente via lá anteriormente que não existia aqui, os banhos de gelos, né, através
da via seca, né, do nitrogênio, isso a gente já via cama hiperbárica, a gente já via um pessoal fazendo lá, antigamente aqui não se falava tanto, quem fazia isso não entendia o mecanismo de regeneração que isso fazia, aprendi óleo essencial também, vendo algumas coisas em alguns atletas também fazendo, mas aprendi também um conceito lá na aromaterapia, quando eu fiz a Ayurveda, e eu fui entendendo algumas coisas. A gente via alguns atletas fora, fazendo as terapias injetáveis, repondo nutrientes, equilibrando o tal do estresse oxidativo e performando também de uma maneira melhor. Então, eu falo que foi um grande leque de aprendizado, foi uma grande vivência também, estar no esporte, ir em competições, igual tem um médico lá no futebol que vai e acompanha, eu acompanhava os atletas, eu entendia as dores deles, eu via o que eles estavam fazendo, que de certa forma poderia provocar um estado desnutritivo, se ele estava com alguma desinteria, eu já reidratava ele rapidamente, eu tomava o cuidado, eu falo que eu era igual uma babá, eu brincava ali, né, digamos, dos cuidados básicos para eles não fazerem nada fora que pudesse atrapalhar a qualidade de vida deles e a performance naquele momento. Eu falo, o atleta ele tem que performar bem, mas a gente tem que levar em consideração que ali não é uma máquina, é um ser humano. E esse ser humano, quando ele sai daquele momento da arena, da competição, ele tem que estar bem. Na outra semana, para quê? Para continuar, às vezes, dando aula, porque são muitas vezes profissionais da educação física, personal. Eles também têm que voltar a performar bem, porque têm família, trabalham em outras coisas. Então, eu falo, não adianta você se quebrar todo hoje, sendo que segunda-feira você tem ponto para Vida bater, que segue. né? Então, isso é importante a gente poder lapidar. Esse foi um manejo que a gente teve durante esse processo. Eu falo, o CROSS foi uma grande escola, é ainda uma grande escola, um processo de lapidação e cada paciente é único. Quando vinham vários pacientes que de alta performance comigo falavam, Ribas, eu quero tomar o que fulano toma, o que que ele faz? Não é isso, gente. Da mesma forma que o paciente senta com a gente hoje, ele não vai fazer o protocolo XYZ, ele vai fazer o que é personalizado para ele, o que é necessário para ele. Ok, algumas coisas são básicas para todo mundo, né? Algumas coisas são lapidadas e são realmente reajustadas de acordo com a carga nutritiva, de acordo com os exames, com a história queixa do paciente. Mas eu falo que foi um grande aprendizado e uma grande possibilidade ali de vivenciar um esporte, de estar dentro dele e tentar replicar isso também em outros manejos que eu fiz também ao longo dos processos com os meus pacientes, né? Só que essa oportunidade que você teve de usar os atletas para poder estudar, Uhum. porque, como você disse, você Sim, aprendeu, sim. né? Isso te trouxe uma bagagem não só para o CrossFit, mas para a medicina do esporte, né? Essa parte de como performar melhor e tal. E aí vamos aproveitar que a gente está nesse assunto, Tá. porque eu percebo que quando eu faço vídeos aqui falando sobre hipertrofia, massa muscular, e eu sou um médico que tento conscientizar as pessoas justamente sobre a importância de ter músculos, Ótimo. né? Ah, que cara mais fútil, né? O que importa é como você é por dentro, se você é uma pessoa boa para o nível. Não, só um pouquinho, não estou falando de estética. Músculos são importantes para definir como vai ser o teu processo de envelhecimento. Isso. Não existe a menor possibilidade de envelhecer com saúde não tendo massa muscular. Então, eu não estou falando aqui de fisiculturismo, não é essa a ideia, A gente né? tá falando da parte esportiva. Não, estou Isso é falando da, diferente. da musculatura, porque a partir dos 40 anos começa um declínio de musculatura, né? E se a gente nada fizer, isso vai ser Ladeira abaixo. lomba abaixo. Então, vamos aproveitar aqui toda essa tua expertise, esse Tá. teu conhecimento para dar algumas dicas para o nosso público de casa, tá? Isso tudo é ao vivo, não é ao vivo, mas tudo a gente não está editando, até agora não tem um corte aqui, então vocês vão ver que tá tudo no improviso. Até agora a gente tá muito educado com outros. Isso, exatamente. E assim, é tudo no improviso, nada, eu não Tranquilo. trabalho com pauta, não tem papel aqui, então é tudo na saia justa agora, vamos lá. Mas é realmente na saia justa, porque eu perguntei, Samuel, o que a gente vai falar? Ele assim, Ribas, relaxa que a gente é amigo, deixa a coisa acontecer. Vai ter papo, viu? Fica frio. Então vamos lá assim, ó. 5 coisas que você diria que são os piores vilões para uma pessoa conseguir desenvolver musculatura. Obviamente não vale falar sedentarismo, né? Porque esse aí, sedentarismo é óbvio. Ou a pessoa tá indo para academia e ela tá tentando, e assim, aí você pode falar homem, mulher, pode ser geral ou não, ou específico, mas ela tá indo para academia
buscando melhorar a sua condição muscular para ter saúde certo? e ela não está conseguindo ter o Desenvolver. resultado. Vamos lá, os 5 maiores vilões. Tá, antes da gente falar desses 5 vilões, né, em relação à parte de perda de massa muscular ou até que impossibilita a gente ganhar, a gente tem que levar o conceito que você já falou aqui, muito básico do que é musculatura. A musculatura, ela é algo importante para nosso processo de autonomia. O que eu tento sempre trazer para os meus pacientes é que ter músculo é o que vai fazer a gente ter um envelhecimento mais saudável. É o que você colocou também, Samuel, tipo, a gente entra num processo chamado sarcopenia, que alguns artigos falam que são acima dos 40 anos, mas existem evidências também que acima dos 35 a gente já começa a perder massa muscular e perder força muscular também, que é algo importante. Eu sempre levo para o meu paciente e falo, um corpo em equilíbrio, o grande efeito colateral que ele tem vem da estética. Vem o quê? Da massa muscular. Então, quando o paciente ele vem para a gente buscar estética, eu falo, calma, vamos melhorar, entendeu, o seu corpo para ele equilibrar, para ele chegar aos fins estéticos. E um ponto importante, todo mundo chega, né, buscando basicamente ter músculos, mas pensa também que às vezes as coisas são muito mais fáceis do que o caminho, né? Ele pode ser boicotado, ele pode realmente É que todo mundo quer o caminho fácil. não existe Para caminho fácil. emagrecer, para ganhar É. músculo, para tudo. Não existe caminho fácil. E é o ponto fundamental para o paciente compreender, e até para quem está nos vendo aqui hoje. Todo mundo pensa também em poupança financeira. Todo mundo pensa na previdência, em aposentar, ter um dinheirinho guardado para poder se sustentar ao longo da vida. Mas ninguém pensa na poupança saúde Muscular. muscular. E isso é algo que a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente E, traz esse e poupança conceito. muscular não significa músculo na poupança, não é Não, bumbum. não é É bobo, o corpo é o todo. corpo todo. E aí, assim, se a gente for trazer 5 vilões que podem estar atrapalhando você no processo de desenvolvimento muscular, a primeira coisa que a gente tem que levar em condição, primeiro, é a via nutritiva. Às vezes as pessoas não nutrem de maneira adequada e acham que a resposta do metabolismo ela pode estar sendo só em tomar whey protein ou gastar suplementos, vamos dizer assim, caros, que às vezes podem ser conduzidos com melhor manejo nutritivo. Um ponto importante, dieta, ela tem que ser calculada. Não dá para a gente fazer eu fazer a dieta do Samuel, Samuel fazer a minha, eu fazer de fulano. Existe uma personalização. Então eu falo que um dos primeiros vilões que tem num ganho de massa muscular é não porcionar os alimentos de maneira adequada. É não pensar também que tudo vem só do valor proteico. A gente precisa de carboidrato também. Porque o carboidrato é o que vai fazer o Ainda bem que você desenho do falou músculo. isso. Então a gente tem que parar com esse medo de as pessoas- pensar só proteína. O carbo é bom, né? O carbo vai fazer via glicogênica, ele vai trabalhar em outras vias, né? E ajuda também na recuperação para você estar bem no outro dia do treino. Então, balancear uma dieta. Então, o primeiro vilão é achar que para perder peso você tem que retirar tudo. E para achar que você vai ganhar musculatura, que você tem que comer só proteína. Não, a gente precisa de um equilíbrio nutricional. Mas né? peraí, a gente acreditava nisso 10 anos atrás, Muito, né? eu achava que era só proteína, eu tomava whey pra cima e pra baixo, era whey C da tarde à noite, entendeu? Eu treinava, às vezes não comia carboidrato, porque eu tinha medo de ficar barrigudo, Exatamente. era aquela coisa, então eu vou mudou dar, eu muito. vou inclusive dar os méritos aqui, a gente falou de Efraim, a gente falou de Dr. Ítalo Rachid, eu vou dar os méritos ao médico que pela primeira vez quebrou esse Esse meu conceito. conceito, Dr. Antônio Pacileu, Vacileu, que falou pra mim, um dia ele falou, cara, você tá achando que é Eu lembro. proteína? Foi na aula A que ele gente deu tava- na na FAPES, FAPES, é óbvio, né? Falou assim, é proteína que dá músculo? Mas Não, onde é que e você o tirou carbo? isso? Aí ele puxou o Guyton e mostrou lá, né? É. Nunca foi da proteína, né? A proteína deixa a célula do músculo mais forte, ok, mas o volume não vai vir da proteína, Isso. né? Então nós quebramos a cara juntos naquela aula lá, né? Eu achava que a vida é só isso. Então, o primeiro vilão, eu falo, uma nutrição não balanceada. E achar que a resposta vem tudo de proteína, não é? Segundo processo que a gente fala é treino. Então, eu falo que um vilão também é achar que a pessoa que treina e condiciona só fazendo aeróbico, que ela vai ganhar musculatura, que ela não vai ganhar musculatura. O que a gente melhora a condição de massa muscular das pessoas é o quê? Exercício de força, exercício de resistência. E o mais importante que a gente tem que trazer para vocês compreenderem, não é porque você faz 2 dias de academia que você está arrasando. A gente tem que fazer a academia no mínimo 3 vezes por semana. A gente precisa ter um ganho ali fisiológico, de melhora metabólica e tudo mais, atingindo basicamente 150 minutos de atividade física de média e alta intensidade por semana. Então, se a gente for levar em consideração, são 3 vezes por semana. Ah, Ribas, eu tenho que treinar todo dia? Treina, se conseguir é maravilhoso.
Se a gente conseguir fazer exercício físico todos os dias, né, a gente sabe que a gente está promovendo mais saúde para esse paciente e também trazendo, né, melhorias clínicas estéticas, como às vezes eles vão buscar, mas também saúde, né, para evitar padrões de doença ao longo da vida. Então, treino tem que ser de força, pelo menos 3 vezes por semana no mínimo, né, mas se der para treinar todo dia, é importante. Quem treina 2 vezes por semana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerado sedentário. Ativo, um sedentário ativo. Sedentário ativo, mas a gente tem que tomar Mas é cuidado que sedentário. isso é sedentarismo. E isso é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais matam as pessoas hoje em dia. Só para a gente conceituar, Tem CID, sedentarismo tem CID. das 4 doenças crônicas não transmissíveis que mais matam a população, o sedentarismo é uma delas. O segundo é a obesidade, a terceira é o tabagismo e a quarta é o alcoolismo, que a gente tem nos artigos mostrando isso. Além desse processo de exercício físico, nutrição, eu posso falar também que vem de um outro manejo, sono. Se a pessoa não consegue dormir de maneira adequada, ela não vai ter hormônios sendo estimulados que vão auxiliar tanto no reparo tecidual, mas também hormônios que são totalmente anabólicos. Hormônios que vão favorecer o ganho de massa muscular, hormônios que vão auxiliar também em todo o processo de reparo tecidual e, com isso, vão fazer mais um efeito catabólico. Eu falo que quando a gente dorme, a gente produz muitas coisas, a gente também prepara o terreno para a guerra no outro dia. Então, pode ser um vilão. A pessoa que dorme menos, ela está atrapalhando a fisiologia dela, está envelhecendo, ela está morrendo mais rápido e impossibilitando também o ganho de massa muscular. Então, exercício físico, nutrição, sono. O quarto pilar que eu posso falar também aqui são as questões de faltar nutrientes adequados antioxidantes. Esses são importantes também para o manejo do estresse oxidativo que a gente falou e levar em consideração suplementos básicos mesmo, Samuel. A gente não precisa tentar investir em fórmulas mirabolantes. A gente sabe que, por exemplo, os guidelines que falam sobre sarcopenia mostram para a gente excelentes resultados com ômega 3, com resultados também com aminoácidos essenciais, suplementos também que pode usar a própria creatina, que entra hoje já nos guidelines de sarcopenia. Então, vamos eleger esses 3 básicos que são fáceis e as pessoas conseguem comprar e tomar também, para auxiliar também a frear essa perda de massa muscular e essa perda de força ao longo da vida. E o último que eu posso considerar nisso tudo, que a gente tem que levar em consideração, é que se a gente não tem um monitoramento hormonal adequado, a gente não anaboliza de maneira adequada. Então, a gente precisa se monitorar, precisa suplementar, precisa ter sono. E eu falo que é como se fosse aí, é uma teia metabólica. E essa teia metabólica, para ela funcionar, a gente tem que lapidar cada ponto para poder gerar o resultado. Então, hormônios são importantes para o nosso processo fisiológico, anabólico e também para o processo de envelhecimento. O gerenciamento de fontes nutritivas adequadas, dependendo de cada pessoa, a fase do sono, a fase do exercício físico e principalmente uma boa nutrição, né? Posso complementar? Pode e deve. Que acho que já que a gente está batendo esse papo, Aham. tem algo que eu nunca deixo passar essa oportunidade, né? Porque você falou, inclusive a comunicação não é o que você fala, e sim o que a pessoa entende, Entende. né? Então, veja bem, olha o que o Dr. Ribas falou. Ele falou manejo hormonal. O que as pessoas entendem? Tomar hormônio. Tomar hormônio, É. né? O que significa manejo hormonal? Significa equilíbrio hormonal, né? Sim. Quando o Ribas falou dormir, sono reparador, já é um dos maiores manejos hormonais que você pode Sim. fazer, porque controla o cortisol, aumenta o GH, a testosterona. Agora, o que eu não perco a oportunidade de falar? Pílula anticoncepcional. Atrapalha na hipertrofia? Muito. 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 Aliás, não pílula, né? Pílula, Novaring, Implanon, Silmirena, não é Dil, né? É um sistema intrauterino. Isso atrapalha, então, porque as mulheres chegam no meu consultório, porque tem alguma coisa errada comigo, porque eu treino todo dia, porque não sei o quê. Aí você vai olhar, tá lá aquela pílula. Atrapalha. Atrapalha muito, porque se a gente for levar em consideração que a pessoa busca um efeito anabólico natural, tanto pelo exercício físico, mas também das próprias produções, né, naturais dos hormônios, qualquer pílula, qualquer método desse jeito, ele vai fazer alterações estrogênicas e auxiliar também em outros efeitos negativos. A gente não vai conseguir anabolizar, não vai conseguir ter uma testosterona bem abundante. Por mais que aquela pessoa está usando isso, que às vezes foi recomendado, por mais seja recomendado por um colega médico,
a gente sabe o quanto isso pode impactar na saúde dele também. Então, um ponto importante que quem quer anabolizar, a mulher que quer ganhar musculatura num processo de envelhecimento e de saúde, a pílula ela tem que ser abandonada lá atrás. Eu falo que a pílula ela tem que ser proscrita. A gente não deve utilizar isso mais como metodologia, por causa não só da parte, né, corporal, mas por causa da saúde da mulher. Os grandes riscos que ela pode desenvolver ao longo da vida da mulher como um todo, né? Você sabe que isso eu falo muito. É quando eu posso palestrar para Aham. médicos, porque assim, dou um alerta, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, ser médico é difícil, porque é um lugar de muito processo. Acho que é o lugar no mundo onde o médico mais é processado, né? Tanto é que para você fazer uma cirurgia plástica lá, é um horror de caro. Por quê? Porque o médico ele cobra caro porque ele sabe que a cada 10 cirurgias, uma Vai ele virar tem que pagar processo. um processo, né? Então, é horrível isso. Tomara que o Brasil ele não se transforme nos Estados Unidos, mas conforme as pessoas vão tendo conhecimento, o público, o cliente, né, vamos chamar assim, o Sim, paciente, ele vai tendo conhecimento, ele também aumenta a sua exigência. E reivindicação a também, exigência, né, de exigência, tudo. né? Porque ele fala, não, peraí, mas esse médico fez isso comigo, tá errado. E aí, inevitavelmente, as coisas vão se tornando processual, É. né? E eu falo assim para os meus colegas médicos, quando eu posso falar, eu digo: olha, eu, se fosse você, eu não prescreveria uma pílula anticoncepcional simplesmente para não engravidar, né? Lógico. Ou um DIU com hormônio, ou qualquer outro método com Ou hormônio, apenas um anticoncepcional para melhorar para a melhorar a pele, pele, a acne, né? né. Por quê? Porque eu digo assim, você pode ser processado, né? Porque olha só, isso quebra dois conceitos básicos que eu, pelo menos, entendo, né? Assim, inclusive, como tudo é no improviso aqui, eu vou te provocar e vamos ver se você vem comigo, tá? Hã. Se eu perguntar para você, a gente tem uma afinidade de sinergia tão boa que eu acho que vai dar certo aqui, minha provocação. Se eu perguntar, Ribas, qual é a função do médico na sociedade? O que você diria para mim? O papel seria auxiliar na qualidade de vida das pessoas hoje, né? Não no conceito só de trabalhar com ausência de doença, mas também num gerenciamento e provocando também um aumento da expectativa de vida das pessoas. Perfeito, Seria isso, perfeito. Posso dizer né? assim, como que eu resumo isso? Promover saúde. Promover saúde. Concorda comigo? Sim, Né? Porque assim, eu perguntar, qual é a função do dentista? Ah, arrancar dente. hã, Uau, não é. É é, promover a saúde do dente, isso, arrancar o dente só em últimos casos, né? Então, função promover do médico, saúde. promover saúde. Concorda comigo? Concordo. Tá. Se eu perguntar para você, para que serve, para quem eu posso prescrever um remédio? Para quem que eu posso prescrever um remédio? Eu, Samuel, como médico, para quem que Uhum. eu posso prescrever? Você vai poder prescrever para quem tem indicação clínica para aquilo, né? E até se você for utilizar o medicamento, caso ele seja necessário, Ok, ok. Então você né? quer dizer que eu posso prescrever para doente, Você tem uma autonomia para porque você pode para doentes. prescrever. Claro, Tá. isso. Tem alguma lógica eu prescrever um remédio para alguém saudável? Não, Não tem. não tem. E até fazer Prescrever. efeito crônico de medicamento que não tem necessidade, Tá, da então mesma assim, eu forma. prescrever remédios para um paciente saudável não tem lógica para você. Não faz Não faz sentido. sentido. Pronto. Então, assim, ó. O que que acontece? Aos 15 anos, a menina a mãe pega pela mão, leva até quem? O O médico. gineco, Gineco o que que é? É um médico. O que que você me falou que serve o médico? Promover promoção. saúde. Então essa mãe leva uma criança saudável até o médico. Qual a função ali? Então pegar ela e manter saudável Isso. ou até deixar mais saudável se possível. Aí ela não tem doença. Ela sai dessa consulta com uma prescrição de um remédio. Pílula é remédio? É um É medicamento. um remédio Medicamento hormonal. É hormonal. um Isso medicamento que tem que deixar hormonal. claro também. Então ela chega lá saudável, vai num profissional que tem que promover saúde, recebe uma prescrição de um remédio. Mamãe, ó, ela vai tomar esse medicamento a partir de hoje. Ah, doutora, até quando? Até os 49, 50 anos, até ela entrar na menopausa. Ou até quando ela quiser ter filhos, que aí Isso, faz um tira, intervalinho ali né? para engravidar, volta a tomar. Peraí, então só um pouquinho. Minha filha, ela tá saudável, ela vai começar aos 15 anos a tomar um remédio até por 35 anos. O que pílula pode causar? Pode causar câncer,
pode causar infarto, pode causar tromboembolismo pulmonar, Isso, pode causar AVC, pode causar hipotireoidismo, infertilidade, isso. osteoporose, É foda. sarcopenia. Uau! Né? Aí eu digo para meus colegas, eu falo, cuidado, o paciente está começando a se dar conta que você está tirando a saúde dele e não potencializando a Isso. saúde, né? Então é importante, já que entramos nessa seara dos hormônios para não engravidar. Agora, vou falar outra coisa, que eu não consigo, não sei você, tá? E aí, Tá, seja sincero, uma coisa que eu não consigo, um paciente que eu não consigo ajudar a ter hipertrofia. Falamos de um, a sim. usuária de pílula. Outro, o paciente que bebe álcool. Não tem como, o álcool ele atrapalha todo o processo de Ufa, reparo. que bom, não sou só eu que não Não, consigo. não, Então não não. é que eu sou incapaz como Não é, médico. Samuel. A verdade é o seguinte: se a gente for levar em consideração o que os artigos têm mostrado em relação à parte do álcool, tem dois pontos. O álcool ele atrapalha a recuperação muscular, afeta também o metabolismo da base hormonal e também mostra pra gente que o paciente que consome álcool, as chances dele estar ganhando musculatura da maneira adequada não vai ter resposta porque ele bloqueia alguns efeitos naturais da inflamação subclínica que tem que ter no exercício físico. Então, isso é um ponto básico. E o que se fala também? Os artigos colocam que tem esse mecanismo fisiológico, mas tem um outro evento social. O que acontece? A pessoa que quer treinar e quer anabolizar naturalmente, ela precisa treinar e comer. Quando você faz o consumo do álcool, a pessoa acaba bebendo, passando mal, fica de ressaca Não amanhã, come, está depois está enjoada, enjoado, dor de não come cabeça. direito, não treinou. É. Vamos dizer que ela bebeu na sexta, no sábado ela bebeu, no sábado, no domingo ela está de ressaca, segunda-feira não rende, não consegue performar da mesma forma, não consegue carregar o peso da forma que ela precisava, executar a missão que ela tem na academia, ela não consegue fazer. Na terça ela começa a melhorar, na quarta às vezes vai para o aniversário e toma uma cachaçinha. Não, quarta é dia do jogo. É Lá um no sul é jogo. o Grenal. Ah, é o Ah, Grenal. Aí é mais Aí cerveja. toma uma cerveja, querendo ou não, o que acontece? A gente entra num estado de um limpo, né? Que eu falo, ficou num platô. A pessoa não desenvolve isso. E a literatura hoje ela é muito bem enfática na questão, tanto do metabolismo que ela pode afetar, mas também nesse problema que se tem na parte social, porque medicina do estilo de vida, ela também tem a questão das conexões de pessoas. E essa conexão de pessoas, o abuso do álcool, ele também interfere no efeito também que a gente quer do pilar do exercício físico. Então, são coisas que a gente tem que gerenciar esses eventos tóxicos para o paciente não conseguir realmente, digamos, não gerar o resultado que ele precisa e gerar malefícios em relação à saúde dele como um todo, né? Muito bem, então que bom deixar esse É, recado, porque assim, tem não tem pessoas que como. E aquela paciente, então, que chega para mim tomando pílula e bebendo todo final de semana, e fala, mas meu corpo não muda, doutor. Eu tô com celulite, faz um milagre por E mim. ainda toma refrigerante. Ainda usa uma Que acorda bebida, de ressaquinha no outro dia e toma ainda o toma para dar um refrigerante. up. É. Então a gente está falando a É. mesma linguagem Sim, aqui. Agora, é importante a gente também ressaltar aqui, porque a gente falou que. Eu vou bater na tecla, tá? Da tá. pílula. A gente falou da indicação, né? Ela é mal indicada para contraceptivo, sendo que existem outras maneiras, né? O próprio Sim. DIU de cobre com prata, que é o que eu recomendo para minhas Recomendo também. pacientes. Ela é prescrita para acne, sendo que a gente sabe que acne está associado à alimentação, né? Ela é prescrita para controle de fluxo menstrual, sendo que a gente sabe que a mulher que sangra muito está inflamada, tem uma alimentação inflamatória. E ela é muito prescrita para TPM, porque a mulher fica irritada ou depressiva, chorando, muita cólica. Já que a gente entrou aí, porque é muito triste, né? A gente dá notícia, falar para as mulheres, olha, Joga a bomba e fica. não use isso. O que o doutor Ribas, como é que você maneja isso na tua paciente mulher que tem essa sintomatologia no período da Hum. TPM? A primeira coisa que eu faço é também recomendar não fazer uso de pílula, né? Procurar um gineco que seja integrativo nessa visão. Na equipe eu tenho Você também tem na tua equipe? tenho e oriento também a retirada da pílula e, se possível, o uso, né, do DIU de cobre com ponta de prata ali, para auxiliar. Quando a gente pega as mulheres que têm mais alterações no período menstruação, que são as famosas TPMs, eu sempre manejo isso de uma forma muito fácil, que é com o uso de óleos essenciais Você também. usa bastante óleo? Uso bastante óleo. Eu falo que eu busco o princípio bioquímico que o óleo traz, que eu sempre remeto à questão de
Da mesma forma que existem medicamentos na farmácia, que a gente sabe que tem um nome fantasia, tem a parte química, o óleo também é do mesmo jeito. A gente sabe que existe um princípio ali, né, um nome fantasia, que é comercializado, mas tem um princípio químico dentro dele, Você sabe que eu né? tô começando a usar bastante óleos essenciais por tua causa. Que bom. Aliás, depois vamos mostrar aqui, ó. Tá. Pelo livro de óleos essenciais que eu li faz o quê? Um mês que eu li esse teu livro aqui. E eu falei, cara, eu tô perdendo essa oportunidade de usar, né? Os Mas óleos. desculpa, eu te cortei, mas vai lá, Tranquilo. Então continua. eu sempre faço o manejo da parte dos óleos essenciais para melhorar alguns sintomas que a mulher tem. A gente pode utilizar, por exemplo, o uso do óleo essencial de gerânio, o uso do óleo essencial de sálvia, né, para auxiliar esses efeitos tanto da parte das cólicas, quanto os efeitos também que a mulher pode ter de alterações emocionais, algumas coisas também quando a mulher tem o quadro de dor de cabeça próximo ao período menstrual. O uso do peppermint, os artigos mostram para a gente que o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta, ele se equivale em alguns estudos que já mostraram como se fosse uma dose de paracetamol, né, de 1 grama. Uau! Sem a Sem a toxicidade toxicidade, hepática do sem a paracetamol. toxicidade hepática do paracetamol. Então, eu sempre faço o manejo de alguns óleos, de acordo com os sintomas que a paciente traz. Se ela percebe que ela tem alguma alteração de dor de cabeça, o peppermint ele é bem recomendado naquele processo. Se a mulher ela costuma ter quadro de cólicas, massagens, né, embaixo do ventre com o uso do óleo essencial de gerânio também auxilia nesse momento. Se a mulher percebe que, além disso, ela tem algumas alterações mais emocionais, a gente utiliza gerânio também para melhorar esse campo emocional, mas também tem uma sinergia que chama balance, que ajuda também nesse equilíbrio do estresse, dessas alterações de irritabilidade que a mulher pode ter. Então, dependendo dos sinais e sintomas que a mulher apresenta, a gente tem um manejo terapêutico também preventivo. E o mais interessante que eu falo, o óleo essencial, ele traz o benefício, né, não medicamentoso, né, mas não gera dependência química, que é o que alguns medicamentos Sim. fazem. Então, ele entra nesse manejo também para auxiliar na qualidade de vida, nos sinais e sintomas que a mulher tem. E o que a gente percebe é que a mulher, quando ela está modulada, ela entende, ela compreende o que pode estar fazendo no corpo dela fora do padrão nesse período, ela já sabe quais artifícios, quais ferramentas ela usa para suavizar aqueles processos relacionados ao grande transtorno nesse momento. Sabe o que eu gosto de prescrever muito também nesse período? Óleo de O borracha. óleo de borracha ajuda muito, né? É, ele é maravilhoso, né? Tem um efeito Gosto muito. anti-inflamatório muito poderoso. Bom, mas aí eu comecei o podcast brincando com você que você estava muito pouco gaúcho Ah, aqui, bah. né? Eu vou contar uma historinha no meio desse todo aí que a gente descreveu e contou do nosso início, 2012. Foi em 2014 o Foi congresso? 2013. 13? O que 2013. acontece? Todo ano, todo mês de dezembro, de todos os anos, existe um congresso. Eu acho que é o maior congresso do mundo de Maior medicina congresso. integrativa, né? Da 4AM. FRAM, que é o Congresso de Anti-Envelhecimento, Isso. né? Que ocorre. A única coisa ruim é que Las Vegas não é um local lugar pra fazer legal congresso. para fazer um congresso de saúde, né? Porque eu não conhecia Las Vegas. Aliás, eu não conhecia os Estados Unidos. Você conhecia os Estados Unidos? Não, eu acho que foi a primeira Foi a vez primeira também que a gente vez, foi né? junto. É. E aí o que acontece? Nós estávamos há 1 ano e pouquinho já fazendo o curso de medicina ortomolecular. E aí então pintou esse congresso. Eu falei, Zé, vamos nesse congresso? Vai ser legal a gente ir lá, Sim. pegar novidades do mundo inteiro, né? É. Cara, eu nem sei quantas pessoas tinham naquele congresso, mas era Gigante. gigantesco, né? Aí na época também tinha um colega meu colega de faculdade, que é o Márcio Núteus, né? Que estava migrando da oftalmologia Pra para essa medicina área. do esporte, ele estava indo para a Lembro. parte do esporte. Aham. E eu falei, Márcio, vamos, né? Aí a gente combinou e vamos todo mundo junto. A minha mulher, a Giovana, na época, organizou, procurou os hotéis pra gente lá e tal, né? E a gente ficou tudo no mesmo hotel junto lá. Nem lembro que hotel a gente ficou. Bom, enfim, isso tem 10 anos, né? Tem mais de 10 anos. Não, foi 2013, vai 10 fazer anos, isso. Tô exatamente. perdido no tempo já. E aí, o que eu pensei? Era dezembro. Nós pensamos, né? Já que vamos. Só que era começo de dezembro, né? Nós falamos assim: já que nós vamos estar lá, vamos ficar o Natal, Ano Novo por lá, né? Passar.
Foi a maior viagem da minha vida, porque eu fiquei um mês fora. Samuel, nunca mais fiz uma viagem igual aquela. Nem eu fiquei eu. um mês fora também. Eu Hoje eu não não consigo. suportei aquela viagem, eu não aguentava, eu queria voltar para minha casa. Mas Nossa. aquela coisa, não tinha dinheiro, né? Então, assim, já que eu tô lá, não vou voltar para depois passar o Natal. Vou aproveitar Vou tudo. ficar por lá. Então, a gente foi para Las Vegas juntos. A impressão que Las Vegas deixou na minha vida é que se você abrir a torneira do banheiro do hotel vai sair chopp, né? Porque assim, era o lugar difícil para viver bem, né? Comendo bem. Aí a gente se encontrou depois de novo, né? Em Orlando, em Miami, não me lembro onde é que a gente se encontrou. Você foi para Atlanta, eu fui para o Texas, não. Eu fui para Atlanta, você foi para Eu Texas, fui pro depois Texas, a gente encontrou fui para em Houston, Miami. né? É isso, Se encontrou em Miami. Enfim, a gente não ficou um mês junto, mas a gente se encontrou em vários momentos ali, né? E aí o que aconteceu? Depois aí de sei lá, talvez uns 7, 8 dias juntos, o Zé começa a largar o bar. E descobriu que o bar tem Serve pra várias tudo. funções. Não sabia o que falar, soltava bar. Tava eu, ele e Marcinho. Os dois só conversavam bar. E eu tava também no bar. Eu entrei no momento que eu tava basicamente soltando bar pra todo mundo. Tudo. Qualquer coisa só mudava a entonação. Só faltou a cuia ou chimarrão naquele momento para você se sentir um gaudério de verdade, né? E voltamos da viagem, você demorou para perder o bar, né? Não, mas toda vez que te encontrava, você hoje. soltava o bar, eu soltava o bar também. Cara, foi uma viagem que eu tenho recordações incríveis, foi maravilhoso. Foi a primeira viagem minha para os Estados Unidos mesmo. E a gente encontrou o Dr. Ítalo Rachid naquele congresso. Também tava. Né? Esses dias eu tava até com ele, eu mostrei a foto. Tem eu, você, ele e o Marcinho. Eu não tenho essa foto. Eu tenho essa foto. Eu tava procurando uma foto Samuel, com ele. graças a Deus o tempo passou. Melhorou um pouquinho, né? O Ítalo até falou, graças a Deus o tempo passou. Todo mundo mudou muito. Uma década depois, né? É o conceito que ele mesmo fala, né? Que fazendo essa medicina, quando você adapta os padrões, é uma década para você se tornar realmente a maneira saudável mesmo desse pilar, né? E sabe que, já que tocamos nesse assunto, uma coisa bem impactante, assim, para mim, é que realmente faz 10 anos que eu adotei 100%, né? Estilo de vida. Porque assim, antes disso, eu estava tentando, mas era sem informação. Então, o que eu fiz? Eu troquei o pão por pão integral, Sim. Eu troquei o queijo por queijo sem lactose, né? Reduzindo os danos. Isso, mas assim, porque eu acreditava que um leite sem lactose, um queijo sem lactose era saudável. Não era uma dificuldade de trocar os hábitos, era uma dificuldade de ter o conhecimento. Então, eu digo que faz exatamente isso aí, 10 anos que eu mudei. E nesses 10 anos, eu passei por muitos bullying, né? Hoje a gente chama de bullying. Então, assim, a gente... Eu já convivi com isso. Encontrava meus colegas de faculdade em alguns encontros de turma, algumas coisas assim. E aí, eu lá com a minha marmitinha, e galera mandando ver, comendo qualquer coisa, né? E aí olhava para mim, e agora não se mistura mais, porque não sei o quê, e coisas que nem vou dizer aqui como eu fui chamado, porque fica chato, né? Só que acontece, cara, o tempo foi passando, e hoje eu já não ouço mais esse tipo de comentário, mas eu vou te dizer por quê. Não é porque eles cansaram, porque às vezes é aquela coisa assim, já que nós enchemos o saco dele e ele não mudou, então cansei. Não é porque cansaram, é porque eu percebo que eles vão olhando, que o tempo vai passando, e eles estão destruídos, assim. O maracujá de gaveta tá ficando aqui. Tudo com meus colegas médicos, com síndrome metabólica, com barriga, com olheira, sabe? Com careca, cabelo caindo, aquela coisa que você vê assim, essa pessoa não tem saúde. Então eles já não têm mais aquela cara de pau de olhar e falar assim, o que você tá fazendo é besteira. É errado, né? É errado. Eles já viram assim que errado não é, entendeu?
E aos pouquinhos eu vou tentando puxar eles, um, outro, assim, sabe? Às vezes até algum deles marca consulta Aham. comigo, fala, então, Samuca, pois é, que eu tô te acompanhando Vai aí. tentando resgatar almas, né? Exatamente. Mas ao início a gente passa perrengues, Nossa. né? Eu falo que no começo, quando eu comecei a entender alguns conceitos da parte nutricional, entender também o que era manejo inflamatório vindo da alimentação, eu também era o doido. É porque eu tomava refrigerante no almoço de casa e eu não estava tomando refrigerante. Então eu era o ET naquele momento. Da mesma forma também que eu fui criado com família doceira, às vezes quando eu já tinha que começar a falar não pro doce, eu já estava sendo o ET naquele momento. E a gente vê também os conceitos quando mudam, mas uma forma boa, né, que a gente vê. Da mesma forma que muda, as pessoas estão mais esclarecidas e elas estão vendo realmente o quanto a mudança do estilo de vida é importante para poder impactar no aumento da expectativa de vida, né? Então eu vou aproveitar esse finalzinho de podcast para te falar uma coisa aqui Sim, que, que é mais um mérito teu de algo que eu admiro em você, que é o isso. seguinte: a gente sabe e percebe que a cada congresso de medicina ortomolecular, inclusive amanhã a gente vai. Amanhã você palestra, sábado eu palestro, Eu né? palestro sábado de novo Sábado também. de novo. Já é talvez o nosso oitavo, nono congresso. Cara, Ou décimo, porque são 10 anos de curso, né? A gente percebe que a cada ano tem mais gente nesse congresso. O do ano passado a gente chegou perto de 3.000 médicos, né, no Congresso Internacional de Ortomolecular. Ou seja, 10 anos atrás tinha 400, né? Agora 3.000. A gente está falando de um crescimento exponencial. é isso. O que eu percebo nisso? É muito médico levantando a bandeira da medicina do estilo de vida, mas aí o que acontece? Congresso de dia, à noite, Sim, se encontram para beber, para comer, e você é um cara que você não tem essa hipocrisia de falar assim, ó, o certo é isso, mas eu não faço, né? aham, Você é uma pessoa que você vive esse lifestyle, você vende algo que você acredita. E, infelizmente, não é o comum, né? Porque o que eu percebo, na minha opinião? Muitos médicos falaram, eu vou surfar essa onda, porque agora isso virou uma modinha, é. né? Porque as pessoas estão despertando. Ah, legal, já que tem esse despertar para os cuidados com a saúde, Eu vou fazer eu vou também. falar, É, eu vou falar esse discurso bonito, mas as pessoas não vivem isso, é. não fazem isso. E você é um cara que você acredita e você vive isso. Então é mais um motivo pelo qual eu me espelho em você E como profissional. vice-versa, Samuca, porque quando a gente esteve junto no despertar, eu ainda era resistente, você era o da marmita, Eu né? já era marmiteiro, Você já né? era o da marmiteira, eu ainda estava na vida louca ali, comendo algumas coisas que não podia, sabia, mas assim, não queria enxergar, né? Hoje eu enxergo realmente tudo isso. Eu falo, por mais que a gente tenta fazer da melhor forma possível, a gente ainda acaba fazendo errado, porque a gente vive num mundo completamente bagunçado, num mundo completamente tóxico, corrompido também. Então a gente sabe, por mais que a gente faz escolhas certas, a gente tem medo até dessas escolhas certas, Não, né? e agora aqui, ó, agora são 22 horas, a gente tá gravando, e essa 22 horas com esse monte de luz, Eu já já tá tô tudo errado. despertado, minha adrenalina tá lá em Já cima tá já tudo aqui. errado, cortisol bombando, minha melatonina que já tinha que estar tomando Dormindo conta do aqui. corpo já não tá. Então, assim, sim, né? A gente vai continuar errando, mas é aquilo, é fazer o mínimo de erro, o mínimo de danos Isso. possível, Reduzir danos o reduzir máximo dano no possível. corpo. Isso. Bom, É. final de podcast, a gente sempre convida aqui o nosso maestro, né, o nosso convidado, a trazer indicação de livro. É, os livros, como o nosso maior público Sim. aqui é público leigo, os livros sempre de preferência que possa ser de uma leitura para público leigo. Mas eu vi que você trouxe aqui o Estado da Arte das Terapias Injetáveis, que você publicou junto com o Dr. Ítalo. Isso aqui é um livro para médicos, Isso. né? É. Então, a gente tem um público médico que nos assiste. Quero parabenizar você pela Obrigado. leitura, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não li esse livro. Talvez por preguiça, porque eu tenho você para responder o WhatsApp para mim a qualquer momento do dia. Já tem a fonte, Já né? vou direto na fonte. Zé, olha só, tem alguma coisa a mais que eu posso pôr no sorinho cognitivo aqui para melhorar? E aí a resposta vem, então assim, eu vou fazer meia culpa aqui
por preguiça e por ser amigo do dono do livro aqui, do É escritor, besta. eu vou na fonte direto. Mas então eu quero que você apresente aqui e faça Tá. as indicações dos livros que você publicou e que podem ser utilizados lidos, né, Uhum. consumidos pelo nosso público aí. Bom, o primeiro que eu vou indicar é o Seremos Eternos. Esse é um livro que eu escrevi, no qual a gente traz esses pilares do estilo de vida e eu tento falar de uma forma fácil e também dando algumas lições para os pacientes que leem ele, ou até para as pessoas que realmente são os grandes leitores, a compreender como reduzir esses danos no dia a dia, a como fazer para ter qualidade de vida e também uma grande reflexão, que a gente pensa que será que a gente vai viver muito tempo ou não? E como a gente pode fazer para estender essa expectativa de vida. Então, eu acho que vale muito a pena. Muitas pessoas perguntam: será que a gente vai viver 100, 200, 300 anos? Algumas respostas estão aqui, mas a gente precisa saber como conduzir essa grande máquina, Tá, mas deixa né? eu dar uma dica aqui, com licença, Aham. porque eu já sei o que vai acontecer. As pessoas vão querer comprar teu livro, Tá. aí elas vão chegar na livraria, vão olhar para a capa e vão achar que é o livro do Padre Fábio de Mello e não vão É comprar. besta. Né? Então, assim, ó, este aqui não é o livro do Padre Fábio de Mello, tá? Deixando claro, porque senão vai passar Claro. o olho lá. Qualquer semelhança é mera coincidência. E o próximo livro que eu tenho para indicar também é um que eu escrevi, que é Os Óleos Essenciais na parte da performance. E isso daqui é um compilado de artigos, né, de uma forma fácil para o público ler. O colega médico pode ler isso daqui também para se aperfeiçoar nas técnicas, mas eu falo, o grande praticante de exercício físico se beneficia mais, porque ele passa a ter noção de como lidar com os óleos essenciais, a entender a química dos óleos essenciais e a fazer alguns protocolos para dores musculares tardias, para melhorar o nível do VO2 máximo, para auxiliar também em dores, para auxiliar também Inflamação. na inflamação, para gerenciar o sono, Dormir. dormir, melhorar os quadros de ansiedade pré-prova, né? Então, assim, é um livro que eu acho muito interessante, que pode realmente auxiliar todo mundo que fala, gosta e usa óleos essenciais. E para você que quer saber um pouco mais, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um contato para você poder perguntar para minha equipe, para chegar até mim e poder responder e te auxiliar como usar os óleos essenciais com bastante propriedade. Vai deixar um e-mail Vou deixar um contato aqui, um e-mail para abaixo poder do vídeo. Então tá, o abaixo do pessoal da vídeo. produção, bota abaixo aí. Quem tiver mais interesse. Ou também, né, em comprar o livro aí. Sim, é isso. Bom, e algum filme, Zé? Algum filme que você Ah, queira, documentário, filme, alguma coisa que você assistiu, marcou tua vida para uma mensagem? bom, posso dizer que o que tem me marcado no último tempo é um documentário que tem no Netflix que chama Contaminação. É um documentário novo, né? Isso, porque ele mostra os bastidores em relação à parte da alimentação, a parte química, o que realmente mostra o grande problema que a indústria alimentícia colabora para nos atrapalhar na qualidade de vida e saúde como um todo. Eu gosto de dizer assim, a indústria alimentícia nos prepara para a indústria farmacêutica. É uma venda casada, né? É um joga para lá e joga para cá. Exatamente. Ribas, eu Meu quero irmão. agradecer você do fundo do meu coração por ter aceito e Que conseguido isso. estar aqui hoje, por fazer parte da minha vida, por estar sempre disponível para mim, para me ajudar, para me auxiliar. Sempre que eu precisei, eu tive a mão estendida por você. Então, assim, é aquele tipo de amizade que não tem preço que pague. E a única coisa que eu posso desejar para você é muito mais sucesso nessa tua carreira Para médica, nós. porque quanto mais sucesso você tiver, mais sinônimo de médicos formados com mais conhecimento, e isso significa mais pacientes atendidos sob um olhar de uma medicina humana. Então, desejo sucesso para você, porque isso é sinônimo de um mundo melhor. Desejo muita saúde, Obrigado. vitalidade, Obrigado. sabendo que isso também não é questão de sorte, é questão de merecimento, mas você faz tudo para ter a saúde blindada, para poder ser essa pessoa aí com tanta energia vital para tocar teus projetos, as tuas consultas, tua clínica, a parte docente. Então, desejo para você tudo de melhor que o mundo pode te oferecer. Que isso, meu amigo. Eu que tenho que agradecer a possibilidade de te reencontrar,
de estar aqui podendo levar conhecimento, levar também informações que são de extrema importância para auxiliar na qualidade de vida de todo mundo. Eu te tenho como um grande irmão, também as suas palavras são as minhas, e estar com você é algo que me deixa muito feliz, você sabe disso. A gente vai estar mais dias juntos, isso é uma grande possibilidade de trocas, de network, de aprendizado, né, de bizus, igual a gente fala, para poder nos ajudar e até para poder esclarecer, melhorar mais a nossa mente, a relação nossa de conexão. Eu agradeço pela sua amizade, agradeço pelo seu carinho, e todas as vezes que eu precisei também, você estendeu a mão para mim, você sabe disso. Você esteve comigo nos meus processos, digamos, de vários momentos que eu tive na vida, e eu fico totalmente feliz de ter sua amizade, ter você na minha vida e nessa jornada da medicina como um todo. Quanta hipocrisia isso que você falou, cara. Ah, que antes fosse, Porque né? falou que gosta de mim, que é meu amigo, e quase me vendeu um iPhone o ano passado e não me entregou até Você hoje. tá doido? Eu fui eu fiz isso. Clonaram meu telefone. Clonaram o telefone do Zé. Besta, você que caiu. Ele mandou. Recebi um WhatsApp lá falando: tô vendendo um iPhone 14 aqui. Nem tinha Bem no iPhone. dia que eu tava precisando comprar um iPhone novo para secretário da clínica, eu falei: eu compro, Zé. E aí veio um papo lá assim: tá, mas tem que pagar hoje. Se não pagar hoje, eu não te vendo. Eu falei: peraí, isso não é o Zé falando pra mim. Senão, aí eu liguei e chamada recusada. Eu Meu falei: telefone como. tinha clonado tudo. Eu falei, esse golpe eu não vou cair, né? Até hoje eu brinco com ele, eu falei, eu paguei, hein? Eu paguei lá aqueles 5 mil lá. Vai atrás deles, então. Brincadeiras à parte, obrigado pelas tuas palavras Obrigado, doces. E assim, ó, agora que a gente tá aqui com bastante testemunha, o pessoal tá nos assistindo, eu quero que você prometa para mim que vai participar da terceira temporada de podcast, que vai ser só no que vem, 2024. Não, vai ser um prazer estar com o pessoal aí de casa e eu fico muito feliz de estar com você mais uma vez. É só organizar, a gente já fechar a agenda hoje. Só dar match. Só fechar a agenda hoje que a gente vai estar junto. Você sabe, Samuel. Eu sei disso. Muitíssimo obrigado. Obrigado você. Agora eu quero saber de você que está em casa nos assistindo até o finalzinho, o que você achou? Como é que foi esse bate-papo aqui? Aprendeu alguma coisa? Tem alguma crítica? Gostamos de crítica também, a gente cresce com elas. Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo, peço humildemente a sua opinião, nos ajude a saber se estamos no rumo certo aqui ou não. Se tiver também uma sugestão aí de convidado, legal, nunca pedi isso aqui, hein? Alguém que você acha aí que está fazendo um belo trabalho, não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista, mas alguém que faz um trabalho bacana dentro do universo do bem-estar, da saúde, que pode ajudar no crescimento, seja lá inteligência emocional, espiritual, o que for, deixa a dica aí que a minha equipe vai atrás para a gente já começar a ter nomes para a terceira temporada, que vai ser só em 2024. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal ainda, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo, na descrição, você vai ter aí, ó, não sei se onde os vídeos, os livros do Ribas vão estar à venda, a gente vai tentar colocar aí link para compra, se não tiver, a capa vai ser disponibilizada para você ir atrás, e também, como o Dr. Ribas falou, aí vai ter um e-mail, quem tiver dúvidas, pode escrever para ele sobre a parte que ele mais gosta de fazer aí, que é falar sobre óleos essenciais. Então, fica aqui o meu muito obrigado, Dr. José Wilson Ribas, vamos nos despedir do nosso público, até logo, pessoal.